a nossa videoaula, o próximo passo é a colheita dos parâmetros físicos, onde que aqui, é claro, passarei também alguns pontos, o que seria um sinal fisiológico, para que vocês consigam interpretar. E, é claro, algumas situações patológicas. Bom, é passível de nós encontrarmos como um sinal de dor o aumento da frequência cardíaca. Lembrando a vocês que a frequência cardíaca, ela situa-se em torno de 30 a 40 batimentos por minuto. Eu coloquei ali 25 batimentos por minuto, porque por vezes vocês poderão se deparar aí com um animal vagotônico, ou seja, animais bem calmos, tranquilos, que, é claro, acabam esboçando uma frequência cardíaca menor. No entanto, a frequência cardíaca na maioria dos animais se dá de 30 a 40 batimentos por minuto. O puro sangue inglês até 45 batimentos por minuto, isso ainda é fisiológico. Lógico, é através da frequência cardíaca que nós conseguimos inferir o grau de dor, o qual gradua-se em um grau leve, ou seja, de 40 a 60 batimentos por minuto, de 60 a 80 moderado e mais do que 80 um grau de dor severo. Junto com isso, em consonância com isso, tem a frequência respiratória, né? Então, se aumenta a frequência cardíaca, em consonância aumentará a frequência respiratória também, onde que a frequência respiratória fisiológica ela situa-se entre 8 a 16 movimentos respiratórios por minuto. Contudo, em situação de dor, como forma reflexa da frequência cardíaca, poderá ali desenvolver um sinal de dor acima de 20 movimentos respiratórios por minuto. Lembrando a vocês que o puro sangue inglês ele pode dar uma frequência respiratória de 17 a 18 movimentos respiratórios por minuto, que é fisiológico nesta raça. Outro ponto que principalmente está em consonância com a frequência cardíaca é o pulso da artéria lingofacial, o qual, é claro, em condições normais, deverá ser firme e cheio. Bom, o que isso possibilita a nós? Bom, não só o pulso da artéria lingofacial, mas também a coloração das mucosas, o TPC, em condições de resposta, eles deverá também estar em consonância com a frequência cardíaca. Ou seja, por exemplo, o pulso, né? Um pulso firme e cheio denota aí, você pode encontrar normalmente dentro da frequência cardíaca normal, e isso acaba nos denotando que trata-se de que o sistema cardiovascular ele está promovendo uma adequada perfusão nos tecidos, o qual nós vamos observar também, mucosas róseas, né, na situação fisiológica. Se tiver com uma frequência cardíaca maior, por exemplo, 60, ele já vai indo lá para uma coloração vermelho, um vermelho mais escuro, né, um vermelho vivo, um vermelho vivo, aliás, né, mais carregado, que são as congestas. E em situações, é claro, de toxemias, ou seja, liberação de toxinas bacterianas, a tendência, é claro, né, em função da ingesta, a tendência é que elas fiquem mais arroxeadas, ou seja, cianóticas a toxêmicas. Outro ponto, então, é o tempo de perfusão capilar, né, que espera-se em condições normais que esteja em torno de 2 segundos, mas se a frequência cardíaca está 60, 70, está alta, está bem elevada, praticamente o dobro, espera-se que o TPC esteja ali menos de 1 segundo, né, 1 segundo, menos de 1 segundo. No entanto, se você observar uma frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto e um TPC de 4 segundos, aí vocês já estão se deparando com um colapso do sistema cardiovascular, né? Ou seja, ele não está conseguindo atender uma perfusão adequada dos tecidos. Já está bem próximo aí de um choque hipovolêmico, né? O próximo passo também é a temperatura, que é importante nós analisarmos. A temperatura fisiológica é em torno de 37,5 a 38,5. Existem algumas exceções que variam um pouquinho desses limiares, que na parte da manhã, principalmente em regiões mais frias, é usual de nós encontrarmos aí animais aí com 37,3.
Ah, mas o animal está com hipotermia. Não, ali nesse horário ainda pode dar essa tolerância. Como da mesma forma, à tardezinha, pode estar com uma temperatura retal ali de 38,7, 38,6, que é perfeitamente normal também nesse tipo de situação. No entanto, é claro, 38,8, 38,9, né? Isso já é febre. No que concerne a desidratação, né, é outro ponto que é bem importante de ser avaliado. Afinal, 70% do líquido presente no cavalo, ele encontra-se nas alças intestinais, ele encontra-se no intestino. Tá? 70% do líquido está no intestino. Então, qualquer reflexo, por exemplo, uma alça inflamada, vai possibilitar uma maior coleção de líquidos, ou seja, vai praticamente desidratar o animal para dentro da alça, ou seja, o líquido vai para dentro da alça. Né? Então, como alguns sinais que a gente vê, o turgor de pele, né? Tem que cuidar com animais mais velhos, animais mais jovens. Uma forma prática seria de você abrir a boca do cavalo, observar sobre os incisivos, onde que, em situação fisiológica, né, vai estar com uma película de saliva ali, bem fácil, bem espelhada, né, um aspecto espelhado. No entanto, numa situação de desidratação, elas vão estar bem ressequidas. Outro ponto também que vocês podem observar é com relação aos olhos, né, se os olhos estiverem mais profundos, isso também denota desidratação. Hidratação é essa, né, a gente verifica a desidratação, pode ser até 5%, de 5 a 10%, de 10 a 12. Mais do que 12 é incompatível com a vida. Outro ponto que vocês já poderão estar observando, até mesmo antes de coletar, de avaliar no exame físico, é o quão está distendida a parede abdominal ou o quão esse abdômen está delgado. Para vocês se referenciarem, por exemplo, lá na região do flanco, na fossa paralombar, nas fossas paralombares, elas sempre estarão um pouco mais baixas do que aquela saliência promovida pela tuberosidade coxal, lá da pelve, lá do osso coxal. Então ela sempre vai estar embaixo. Claro, isso no quadrante superior. No quadrante inferior a gente observa, quando ela está distendida, que ela estará mais saliente do que a própria superfície do quarto do animal. Tá? Então é uma forma de você verificar a distensão abdominal, tanto nos quadrantes superiores quanto nos quadrantes inferiores. Já como eu consigo caracterizar um abdômen delgado? Né? Você pode observar bem na linha ali dos bordos ventrais das últimas costelas flutuantes, um pouco próximo da região ali da virilha, você vai observar o abdômen bastante retraído dorsalmente, ou seja, vai estar bastante delgado ali nessa região inguinal. Bom, dentro da auscultação, a auscultação agora é o próximo passo do exame físico. Né? Ele deverá ser sistemático, ou seja, obedecendo uma ordem, o sentido aboral da ingesta, ou seja, a ingesta ela entra no intestino, aí eu só estou avaliando praticamente intestino grosso e também, é claro, delgado, mas o delgado só lá do lado esquerdo, já vou falar um pouco mais. Sistemática obedecendo o fluxo aboral da ingesta, ou seja, primeiro vai para o seco, depois vai para o cólon maior, porção ventral, depois para o lado do esquerdo do colo maior, flexura pélvica, colo maior, porção dorsal, basicamente isso. Tá? No entanto, é claro, sempre obedecendo essa ordem aí. No entanto, do lado esquerdo a gente consegue auscultar o intestino delgado. Bom, como é que nós fazemos essa avaliação? Primeiro, nós dividimos o abdômen na sua porção mais caudal, ou seja, na região dos flancos, virilha, ou até mesmo uma parte da costela, em 4 partes. Sendo 2 do lado direito, tanto avalia primeiro do lado direito e 2 do lado esquerdo. Esse é como é proferida. Bom, do lado direito, vamos obedecer o fluxo, nós vamos auscultar o seco. Estruturas como válvula iliocecal, por vezes a válvula seco-cólica, o cólon maior, porção dorsal, a gente pode auscultar, porção ventral do seco,
porção ventral do cólon menor, do cólon maior, perdão, né, do lado direito. Então, é o que a gente pode auscultar neste caso. Já do lado esquerdo, porção ventral, é o próximo passo que eu vou auscultar. Eu vou conseguir auscultar o cólon maior, a sua porção ventral. Por vezes também a porção dorsal, por vezes, tá? Mais na região ali próxima à costela, no espaço intercostal. No entanto, é um pouco mais difícil, mas uma forma prática seria de vocês deslocarem aí o fonendostetoscópio, ou seja, primeiro encontra a porção ventral, que é bem mais fácil, que está bem abaixo, bem próximo da prega da virilha. Então vocês situam-se por meio do foco principal do som, e aí vão deslocando o fonendostetoscópio mais dorsalmente, né, pela parede, né, escaneando a parede, vocês acabam encontrando um outro foco de som bem parecido com o primeiro. No entanto, não dá muita diferença aí, né? Mas é só para vocês se situarem, dá para fazer isso. Mais dorsalmente, praticamente lá, nos últimos espaços intercostais, a primeira lá na fossa paralombar, então lá nas últimas vértebras intercostais um pouquinho, vocês vão pegar o intestino delgado, o jejuno, e um pouco mais contra a pelve, mais dorsal, vocês vão pegar o cólon menor. Tá? Então, são os pontos audíveis aí do intestino grosso que vocês vão conseguir auscultar. O que eu verifico? A motilidade intestinal, o trânsito intestinal. Por meio da identificação da própria ingesta passando pela parede, a fibra do alimento passando pela parede, fazendo barulho, presença de líquido e gás. Bom, isto se caracteriza borborigmos, tá? Que quando passar o vídeo para vocês, passar um áudio para vocês que vocês vão conseguir identificar facilmente. Bom, partindo então para o próximo slide, aqui está a referência de duas partes importantes, que é a válvula iliocecal, representada em vermelho, e em amarelo a secocólica. A secocólica ela está na face mais medial do seco, deslocado mais internamente. O que isso acaba resultando? Ela é um pouco difícil de auscultar. Já a válvula iliocecal é bem mais fácil. Então lá no plano dorsal, lá no flanco, né, bem próximo, um pouquinho abaixo da linha da tuberosidade coxal, uns 10 centímetros, ali você consegue auscultar a válvula iliocecal, e um pouquinho mais embaixo a secocólica vai ter um som mais abafado. Em situações de hipomotilidade, mais difícil de você auscultá-lo. O que mais que eu posso auscultar? Outras duas estruturas, então, do colo maior, do lado direito, porção ventral e dorsal, praticamente já próximo dos espaços intercostais. E também, é claro, fazer todo o escaneamento percussivo através do fonendostetoscópio do seco. Ou seja, o seco, que nem está representado naquele triângulo em azul, com sua base voltada superior e o ápice ventral, né? Em ápice, corpo e base, por meio da auscultação percussiva, eu consigo fazer o quê? Em delinear de como está a distribuição dessa ingesta dentro do seco. Ou seja, nas porções mais ventrais eu espero que tenha um conteúdo mais sólido, né, que seja a ingesta propriamente dita, o líquido logo em seguida, então do meio para o final do corpo eu já vou perceber líquido, e bem superior, bem próximo da linha das válvulas iliocecal, a gente vai auscultar o gás. Então essa é a estratigrafia normal. Então um som sólido, um som bem... que eu também vou passar para vocês. O líquido, que é um intermediário entre sólido e gás. E o gás, que é um som metálico de uma panela batendo, né, no fundo de uma panela. Do lado esquerdo, então, os cólon maior e menor. O cólon maior, né? Só fazendo uma retificação aqui na informação, esse em amarelo ali é cólon maior, porção ventral esquerda, evidentemente. Eu fiz um Ctrl+C e Ctrl+V, me esqueci de arrumar isso aí. Logo em seguida, então, intestino delgado, jejuno. E um pouquinho que está faltando aqui, um pouquinho mais próximo da tuberosidade coxal do lado esquerdo, você ausculta o cólon menor.
E os sons de borborigmos, presença de gás, líquido ou ambos, né? Então, relembrando para vocês, então, o que eu vou auscultar? Primeiro, tirando as válvulas iliocecal e secocólica, lá no colo maior, no intestino delgado e no colo menor, você vai auscultar ou sons crepitantes abafados, que seria mais ou menos uma forma de você produzir esse som, para você ter uma ideia desse som característico. É como se você pegasse e colocasse uma luva de procedimento na mão e esfregasse o indicador com o polegar, fazendo o barulho. Então é um som que lembra isso, tá? Bem abafado. Ou borborigmos, como eu já falei para vocês, que é a ingesta passando dentro da parede do intestino, relando dentro do intestino, né? É o som de fibra relando dentro do intestino, com presença de líquido e gás sendo drenado, né? Sendo extraído esse som. Bom, para isso, é claro, existe uma forma de você graduar estes sons, ou seja, primeiro de graduar esses sons por meio dos tipos de sons, ou seja, crepitantes, ausentes, crepitantes e por borborigmos, e também a frequência destes, ou seja, sem som, uma vez por minuto e 2 vezes por minuto. Lembrando que cada ponto de auscultação deverá ficar por pelo menos 2 minutos para que você tenha a noção correta aí dessa avaliação. No mínimo 2 minutos em cada ponto audível. Esses tipos de som, de acordo com o SING, eles servem para me avaliar colo maior, tá? Lado direito, lado esquerdo, então estou dizendo ventral, dorsal, do colo maior. O jejuno, tá? O jejuno e o colo menor. Então, como eu falei para você, já caracterizei o que são sons crepitantes e borborigmos. Vou passar alguns sons também, alguns áudios com sons para vocês se situarem. A única diferença do 1 e do 2, do 0 primeiro, né? O 0, a ausência de som, fiquei esses 2 minutos, não escutei nada. Os sons crepitantes lá, abafados, pouco audíveis, eles poderão determinar um sinal de movimento incompleto, ou seja, quando eles têm a crepitação e só tem um movimento por minuto, isso é um movimento incompleto, o qual eu registro como uma cruz e negativo. Agora, se no mesmo tempo de 1 minuto acontecer a manifestação destes 2 sons, um sinal de hipomotilidade. Borborigmos audíveis, então 1 vez por minuto, né? Então 2 cruzes, e 3 cruzes, um sinal de hipermotilidade. Lembrando a vocês que se fazer mais do que 4 horas que você alimentou esse cavalo, provavelmente esse animal poderá estar com um sinal de hipomotilidade ou até mesmo exibindo sons, movimentos incompletos, tá bem? Então, para que serve essa parte negativa, uma cruz negativo, uma cruz apenas, 2 cruzes e 3 cruzes? Quando você for fazer a avaliação lá dos quadrantes, você vai fazer o quê? Quadrante superior direito, onde eu posso pegar lá o colo maior na sua porção dorsal. Ele está com hipomotilidade, então você vai colocar uma cruz. Quadrante inferior direito. Ele está com mais movimento. 2 cruzes. Tá? Quadrante inferior lado esquerdo. Ele está com com sinal de atonia. Então, tu vai colocar lá negativo, menos. Na porção do duodeno, está com 3 cruzes, que é um sinal de hipermotilidade. Então, isso vai auxiliar na interpretação de um clínico para outro, né? Então, isso é um ponto muito importante aí para vocês coletarem essas informações. Pessoal, eu vou dividir então esse vídeo para não ter nenhum problema, acho que já fiz uns 10 e aí não cabe no YouTube. Então, eu vou fechar esse vídeo agora, vou passar um segundo vídeo e com certeza mais um terceiro ainda, tá bem? Então, me aguarde que vai mais vídeo aí.